Certa vez, Nelson Rodrigues, dramaturgo brasileiro, disse que toda unanimidade é burra, mas eu não concordo muito com o que ele disse. A série da Netflix, baseada no livro de Gabriel Garcia Marques, prova exatamente o contrário. Eu acabei de assistir 100 Anos de Solidão, uma série inspirada na obra do Gabo, e eu tô completamente impactada. E aí eu quero conversar com vocês e pedir para que vocês assistam a série, para que vocês leiam o livro, mas antes disso eu quero contar por que eu acho que você deveria assistir a série 100 Anos de Solidão. Mas antes de começar essa conversa, faz a gentileza de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar algum comentário se você gosta do nosso conteúdo, se você tem alguma pergunta, se você assistiu a série, se você leu a obra do Gabo, para a gente ampliar essa discussão. Mais do que eu falando aqui sozinha, eu gostaria de saber se vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui para o canal. Hoje a minha intenção aqui é te motivar a parar 8 horas essa semana, nos próximos dias, e dedicar essas 8 horas a assistir essa obra de arte, que é a série que a Netflix fez, baseado na obra do Gabriel Garcia Marques. Para quem não conhece, o Gabriel Garcia Marques é um escritor latino-americano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, com uma longa obra literária e que nos deixou em 2014. São vários os títulos que você vai encontrar do Gabo, há alguns que são mais fáceis, entre aspas, como, por exemplo, A Revoada, ou ainda a história de amor dos seus pais, né? O Amor nos Tempos do Cólera, grandes livros da literatura latino-americana, mas com certeza 100 Anos de Solidão é a sua magnus opus, é a sua obra principal. Esse livro é tão importante que ele é considerado de onde nasceu o realismo mágico. A gente sabe que não é bem assim. Nós que estudamos literatura, que estudamos a fabulação, a gente sabe que isso é muito mais antigo do que os escritos do Gabo. Mas 100 Anos de Solidão é tratado sim como o livro marco inicial do realismo fantástico. Além disso, a sua obra ela vai tentar tratar das particularidades da América Latina. Então, o que a gente vai ter na obra, no livro? A gente vai ter 100 anos da família Buendia, mais ou menos como a Gênesis na Bíblia. Então, o que a gente tem ali? Um Adão e Eva. A gente vai ter 2 personagens principais, o José Arcádio e a Úrsula. Eles são primos, e aí já começa também, né, gente? São primos. O que nós aqui, latino-americanos, temos como uma possibilidade de não aceitar esse casamento? Eles são da mesma família, eles têm os mesmos avós, então provavelmente os filhos ali vão nascer com alguma maldição. E tem uma maldição, que é a maldição do rabinho de porco. Ela escuta, então a mãe dela vai dizer a ela que o primeiro filho vai nascer com rabinho de porco. E ela fica, então, apavorada com isso. Mas mesmo assim, eles vão se casar. Então, a Gênese está ali, Adão e Eva, José Arcádio e Úrsula. Eles vão se casar, vão passar um tempo ali na cidade deles, num povoado que é distante, inclusive, do litoral, da capital, num lugar perdido no tempo. E só que vai acontecer um evento trágico. Esse evento trágico vai fazer com que este casal e mais alguns jovens que estão ali com eles tenham um ímpeto de ir à busca do mar. E eles vão então empreitar essa caminhada aí para buscar o mar. Só que nunca chega. Então eles vão caminhar muito, assim, por volta quase de 2 anos eles vão passar nessa caminhada e vão perceber que o ideal então é ficar ali em algum lugar. Eles encontram um lugar que tem um pântano, tem um rio, e eles decidem ali que vão fundar uma nova cidade, e ali se funda então a cidade de Macondo. Esse casal, mais essas pessoas que foram com eles. Eles vão ficar ali, gente, todos os conflitos que são do continente sul-americano, os conflitos que a gente teve, que a gente passou por conta de ser um local, de ser um continente colonizado, todos esses conflitos nós vamos ter ali em Macondo. Então nós vamos ter, por exemplo, os ciganos que vão chegar ali uma vez por ano, e inclusive esses ciganos vão ter meio que um chefe, um líder, que é o Melquíades, que vai ser muito amigo do José Arcádio,
e então todo ano José Arcádio espera pelo Melquíades, eles até vão construir um quarto para que o Melquíades possa colocar ali os seus elementos, os seus pergaminhos, e algumas novidades que ele vai trazer do mundo para Macondo. Então, por exemplo, a cena inicial, tanto do livro quanto da série, é o coronel Aureliano Buendia, diante do pelotão de fuzilamento, lembrando de quando o pai dele o havia mostrado o que era o gelo. Então, assim, eles não conheciam o gelo, só que o gelo existe desde que o planeta existe. Então, esse estar longe do mundo, fora do tempo, essa ideia de não pertencimento ao constante da linha do tempo é algo que está muito marcado na obra do Gabo. E ali então essas histórias vão se desenvolvendo em Macondo. E há o que a gente chama de realismo mágico em toda a narrativa, como por exemplo, uma das filhas, uma agregada dessa família, que come terra, por exemplo. Ela está embruxada, mas isso é realismo mágico ou será que a gente não conhece, né, essas histórias de pessoas que eram embruxadas? Ou, por exemplo, quando o personagem ali, o personagem central, né, o José Arcádio morre no dia do seu enterro, chove flores. Mas não é que chove flores, assim, chove de um jeito que não dava para abrir as janelas, não dava para abrir a porta, tinha que juntar as flores de pá. Então, poderia ser um vento que bateu muito forte, trouxe essas flores para ali, eles estavam muito impressionados? Pode ser. Ou então, por exemplo, a levitação, a mágica que os ciganos faziam para mostrar o que era a levitação. Hoje a gente tem também os mágicos que mostram isso. Então, em toda a escrita do livro, o Gabo ele vai trazendo elementos que são muito da nossa cultura americana, sul-americana, dessa cultura popular, inclusive, dessa cultura mítica que tenta explicar fenômenos que não têm ainda uma explicação científica, mas ele faz isso de uma forma muito leve, muito engraçada. O livro é muito engraçado. Um personagem do livro, por exemplo, é a casa. A casa em que essa família vive, na série está muito bem representada, porque ela começa como um casebre, com o chão de terra batida, você não vê muito a luz, tá tudo muito escuro, e com o passar dos anos essa casa vai florescendo, vai se desenvolvendo, o corredor das begônias, por exemplo, que é muito bonito, que está presente na série. Então, quando eu penso em 100 Anos de Solidão, o livro, e penso na série, eu sempre fico com aquela sensação de que, será que o Gabo gostaria que isso fosse filmado? Dizem que ele era totalmente contra, que ele não queria que fosse filmado, que ele não queria que os seus personagens fossem representados por atores estadunidenses ou que o texto fosse lido, né, representado em língua que não fosse a hispânica. E esse desejo foi respeitado. A família, quando entregou os direitos para a Netflix, colocou essas cláusulas, colocou essas condições, e o que nós vemos ali, especialmente nesses primeiros 8 capítulos, é uma proximidade muito grande com a obra. Eu me emocionei muito logo na primeira cena, quando o coronel Aureliano está ali para ser fuzilado, e esta é uma cena que ela é recorrente no livro, a gente é apresentado a esta cena, depois volta para contar a história do pai e da mãe dele, depois em alguns momentos essa cena volta de novo no livro. Então quando ela de fato acontece no livro, você já está preparado, você já sabe o que vai acontecer. E isso foi muito bem feito pelos meus parcos conhecimentos cinematográficos, mas isso foi muito bem feito ali, a direção foi muito primorosa na hora de escolher aquele movimento de cena logo no primeiro capítulo. É muito impactante a forma como aquilo se desenvolve. Acredito que os próximos capítulos, como estão todos gravados, né, em sequência, muito provavelmente vão manter o mesmo padrão. Quero destacar aqui que a figura, os dois personagens, tanto a Úrsula quanto o José Arcádio, na velhice, são os dois atores que mais me emocionaram e que estão mais próximos do que eu senti na leitura do livro. Então este vídeo hoje é uma impressão de leitura de 100 Anos de Solidão e um convite. Vão assistir a série, assistam a série e depois se proponham a ler o livro.
tenho certeza que você não vai se arrepender da leitura. E para quem já leu o livro e que está com medo de assistir a série, gente, leve em consideração o seguinte: cinema é cinema, literatura é literatura. Há um detalhe bem importante na série que é a figura do narrador. Eles colocaram um narrador, há uma voz off que vai costurando todos os episódios. Então não tenta fazer a comparação, a série é melhor que o livro é melhor que a série. São dois elementos culturais distintos, mas que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer a obra do Garcia Marques a partir da série e fazer esse movimento de buscar os seus livros, de buscar a sua literatura. Gostou desse vídeo? Assistiu a série? Leu o livro? Deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!